Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Bate-Papo Imobiliário. Para você que tá chegando aqui agora, não deixa de se inscrever no nosso canal aí, já deixar um like. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Léo Abud, meu parceiro, dividindo essa responsabilidade enorme de entrevistar hoje o Michel e a Carla. O Michel Haddad, broker da Remax Jus, e Carla Minafra, corretora associada da Remax Ace. E hoje a gente vai abordar entre vários temas, né? Explorar um pouco a carreira dos dois, falar também um pouco sobre a nossa convenção nacional, que acabou de acontecer lá em São Paulo, né? A C7 de 2025. Queria deixar meu amigo Léo aí à vontade para iniciar esse momento. Boa tarde a todos, pessoal. Como o Michel acabou de dizer, é um prazer recebê-los aqui. Vocês têm uma história relativamente recente no mercado imobiliário. E eu gostaria de começar perguntando para a Carla como é que se deu a sua chegada no mercado imobiliário, o seu encontro com o Alexandre e a descoberta pela Remax. Sim, boa tarde, prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Minha formação inicial, né, é na engenharia civil. Trabalhei muitos anos com escavação subterrânea, já estava fora do mercado de trabalho há 8 anos e decidi voltar para Belo Horizonte, morava fora, decidi voltar para BH, começando num novo projeto, um novo trabalho, e queria nesse novo projeto flexibilidade de tempo. Eu tinha muita dúvida, iniciei uma mentoria para transição de carreira e ali eu descobri habilidades, né, voltadas aí para o mercado imobiliário, facilidade de comunicação, adaptabilidade também, essa coisa de não ter muita rotina, e decidi, né, encontrei já a Remax e comecei com o Alexandre em 29 de junho, vai fazer um ano, né, 29 de junho de 2022. Nossa, 3 anos aí junto com o Alexandre. Que bacana. E você, Michel? Nós já somos parceiros aí, para quem não sabe, amigos há muitos anos, e nos reencontramos no mercado imobiliário, num desses casos aí que a gente espera ter tudo aí para ser um sucesso pela frente, né, Michel? Como é que foi sua chegada aí no mercado imobiliário, as suas primeiras impressões da Remax nesse 1 ano aí, junto da nossa equipe, comandando, liderando o time? Primeiramente, agradecer pelo convite. Eu sou um telespectador assíduo já do podcast. Estive aqui com vocês no Making Off no episódio 1, fiquei nos bastidores e agora estou aqui. Me sinto muito feliz e lisonjeado pelo convite e uma responsabilidade grande também da gente estar aqui passando essas informações, né? Bom, Léo, como você disse, eu cheguei no mercado imobiliário, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Eu tenho a formação jurídica e eu iniciei meu interesse pelo mercado imobiliário para cuidar de documentação imobiliária do imóvel da minha família, no interior. Comecei a estudar por minha conta essa questão de documentação e tudo mais. E aí eu fui percebendo que a mesma pessoa que precisa de regularizar o documento, provavelmente ela está querendo vender o imóvel, né? Então eu falei, poxa, pensei em trazer isso para o lado profissional. Eu falei, vou ajudar uma pessoa a regularizar o imóvel dela, igual eu testei com o meu, da minha família. E falei, sempre na hora de vender, ela tem que passar para alguém, quem sabe eu não faço as duas coisas. Aí comecei a fazer o curso de gestão de negócios imobiliários por minha conta, né? Não estava vinculada a ninguém, a nenhuma empresa, nada. Por indicação de um grande amigo, que eu queria aproveitar e mandar um abraço para ele, o João Reis. E o João me indicou um curso de gestão de negócio. Eu falei, então vou estudar o direito imobiliário por minha conta e vou fazer o curso de gestão para conhecer um pouco mais do mercado, documentos e ficar habilitado, né? Para poder vender imóveis também. Essa que era a minha ideia. Mas aí no meio do caminho, eu reencontrei o Léo através de um grande amigo nosso em comum. Grande Fred. E aí o Léo me apresentou a Remax. E assim, da forma que ele me falou da Remax, com um brilho no olho muito grande, assim, com a energia muito forte, falei, isso aí para mim me ganhou, sabe? A forma que ele falava da empresa, a alegria e o brilho que ele falava da empresa, eu falei, cara, vamos lá. E além disso também, isso foi o primeiro ponto, foi o mais importante, e obviamente que junto com isso, o modelo da Remax que me encantou bem, porque eu já trabalhava no mundo dos negócios, numa espinha dorsal bem parecida, né? E eu vi muitas semelhanças com o que eu já fazia. Eu falei, acho que eu vou conseguir me adaptar bem a essa empresa. E assim vem sendo, né? A gente vem estudando bastante, trabalhando muito nesse último ano e meio aí, para a gente poder chegar no nível aí, né? No nível dos melhores. Isso aí.
Fantástico. Fica até engraçado, né? Ele fala que tem 1 ano e meio, parece que tem uns 10. Né? Não é? Aí, mas é interessante, Andy. A intensidade que você viveu. Exatamente, eu ia falar isso, cara. Eu falo isso muito nas nossas reuniões de equipe. Você tem que comprar a ideia como um todo, cara. Você tem que... Não adianta entrar pela metade. Exatamente, é isso aí. Eu ia falar isso, já me adiantou. Sem plano exatamente. B, né? Até aproveitando o ensejo, Carla, e gostaria de te perguntar como é que você lida com a questão, né, de administrar o seu tempo, seus blocos de tempo, aí a sua rotina, fazendo o papel de corretora Remax e exercendo, né, a nobre missão de ser mãe. Isso. Como é que você consegue conciliar isso tudo? Como é que você aconselha quem está querendo entrar e tem essas mesmas dificuldades, entre aspas, né? Assim, não é fácil e ao mesmo tempo dá para fazer, né? Esse ano eu tô com uma logística mais complicada, que um filho estudando de manhã, outra à tarde. Eu fiz uma mudança recentemente de bairro, justamente para ajudar nessa logística e ter nesse bloco de tempo, como você falou, né, deixar reservar um período da manhã para fazer a C1, para fazer a C2, você consegue. É respeitar a sua agenda. O Alexandre fala muito isso lá. A gente tem a facilidade hoje com o Google Agenda, né? Até o deslocamento a gente está colocando agora, mas para uma mãe ainda é a melhor opção, porque eu falo que eu não tenho a agenda livre, eu tenho a agenda flexível, né? E aí eu consigo participar de uma homenagem Dia das Mães, tanto para mim quanto para os filhos. É muito importante isso. Você chega, você vê ele procurando você lá na escola, aquele tanto de mãe. Então é muito, muito legal isso, e eu queria muito isso, poder acompanhar, porque foram 8 anos ali eu do lado, acompanhando cada passinho, e eu não queria perder isso, porque ainda precisa muito, né? Um tá com 11, outro com 9, mas ainda precisa desse acompanhamento. E é isso, para quem é mãe, é uma excelente opção, a carreira de corretora de imóveis. Maravilha. E você ainda sendo mãe aí de 2, você ainda encontrou tempo para ir na convenção nacional lá. Ainda encontrei tempo para a convenção. Como é importante, né, fazer parte desse movimento. A Remax, ela te oferece muito treinamento, né? Nós temos uma academia, então o tempo todo tá tendo ali conteúdo para você aprender, para você se atualizar do que tá tendo no mercado, e a convenção é um dos eventos mais importantes. Nós temos aqui os nossos cafés, né, nossos encontros trimestrais de toda a regional, e a convenção reúne ali, esse ano, 2.500 pessoas. Já é a minha 3ª convenção, esse ano foi a 3ª convenção, e eu faço questão de estar presente sim, porque é muito conteúdo. Cada ano você ouve de uma forma diferente, você está numa outra fase no seu negócio e na sua vida, porque eu falo que a convenção, ela serve, aqui é o CNPJ e o CPF na mesma pessoa, né? Então, é muito interessante, porque você tem ali palestras motivacionais, às vezes você tá ali pensando, ai meu Deus, tá difícil, vou desistir. Não, você vê, né, esse ano mesmo teve um palestrante, que o Paulo Azevedo, ele é um ator, que ele tem uma deficiência, foi bacana demais. Então você fala, cara, eu sou perfeita, eu tenho 2 pernas, 2 mãos, né, saúde, e por que eu vou? Pra mim não dá, não consigo. O cara super feliz, super realizado, tem uma família. Então eu falo que é pra vida e pro trabalho a convenção, né? Excelente. Nível de palestrantes. Muito bom. O que você achou, Michel? Bom, eu já estou na minha 2ª convenção, né? Da primeira para a 2ª já foi um salto grande. Eu falo que o evento ele vai determinar quem é quem dentro da empresa, né? Porque é de evento em evento que você vai se tornar um profissional de excelência. Seja a grande convenção anual, seja os eventos que você citou, seja um café trimestral, uma academia semanal, uma reunião na imobiliária, os workshops promovidos, a masterclass, enfim. Eu acredito muito no poder dos eventos, seja ele pequeno ou grande. Eu acho que eles existem para complementar um ao outro. E na cadência que precisa ser passado também. A convenção é essa bomba de informação, né, de emoção, uma vez por ano, né? Evento super imersivo, né, Michel? Totalmente. Você, cara, não dá vontade de levantar nem para ir no banheiro. Verdade. Você vai perder 5 ali a 7 minutos, às vezes numa palestra incrível, de um insight ali que pode mudar o rumo da sua carreira.
né? E as informações que a gente recebe lá, elas valem, assim, para a vida da gente, né? Eu falo que a convenção, ela não é simplesmente um protocolo empresarial, é uma experiência de vida. Sim. Né? Porque você sai de lá com várias reflexões, como a Carlinha bem acabou de dizer, isso é um ótimo exemplo. Você sai de lá tomando verdadeiras decisões, porque na convenção você toma verdadeiras decisões. Você enxerga coisas ali que você fala assim, cara, eu preciso... Isso mexe com sua estrutura de uma forma que você sai de lá diferente, né? Conosco, na posição de broker e staff, que foi o nosso caso. Quando eu fui na primeira convenção ano passado, eu tinha 3 meses de casa, né? Quando eu fiquei sabendo que existia convenção dentro do modelo, nem titubeei, não, vamos lá. O time é gente mais 10, né? Então não tem, é inegociável a convenção, é isso que eu queria chegar. E na convenção é inegociável. Perfeito. Então nós saímos da convenção com a decisão de dar uma melhorada no nosso time. Foi lá que as coisas, a virada de chave, foi lá. Então, assim, independente se você é franqueado broker ou corretor, cara, tudo que você precisa está ali, né? Então, eu faço até um convite já, nós já temos a data do ano que vem, você já tem condição de prever, o ingresso já está sendo vendido, parcela em 10 vezes no cartão, sem juros, você já sabe onde que é, já pode reservar seu hotel, seu Airbnb, sua hospedagem, já pode organizar. Tem um ano de previsibilidade para organizar. Então, assim, não faz sentido quem está aqui dentro da rede não ir na próxima convenção. E é isso que eu falo, né? Você perguntou a respeito de ainda assim você arrumou tempo, tem muito tempo para programar, 1 ano, né? Então, vou deixar as crianças, né, alguém para ajudar, fazer uma economia X por mês, já acaba uma convenção, já, né, começa a comprar, já programa para próximo, organizando dá tudo certo, né? Tem uma sobre a convenção, tem um insight que eu sempre levo lá pro meu time, que é o seguinte: quando a gente faz parte de uma franquia, existem os royalties, existem as taxas que são pagas para a franqueadora, e dentro do valor cobrado no ingresso para a gente participar, não está englobado todos os custos de uma convenção. A convenção fica muito mais cara do que o que está ali nos ingressos, né? Sempre precisa da franqueadora ali fazer um subsídio, normalmente com a fundo de marketing, enfim, um fundo que a franqueadora denomina ali para poder fazer esse evento. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: quem é franqueado, quem é corretor, quem é staff e que não vai na convenção, você está pagando para outra pessoa aí, porque você ajudou a construir aquele resultado. Então, se você não está indo, né? Você não está usufruindo, exatamente. Você é algo que você gerou, que está sendo feito para você participar e que você deixa de ir por razões que, assim, lógico, não tem como eu ir e tal, beleza, a gente entende. Mas uma coisa é certa: se você quiser ser um dos melhores, você tem que estar entre os melhores. E uma coisa, em qualquer convenção de qualquer empresa, você sempre tem, e tem até uma frase que eles sempre falam, né? Os melhores sempre estão nos eventos. Verdade. Sempre estão. Não são todos que estão no evento que são os melhores, mas os melhores sempre estão. E todo ano que a gente vai, os melhores sempre estão lá, cara. É muito difícil você ver um cara muito bom que não tá lá. É muito difícil. O nosso ecossistema é muito rico, né? Tanto em matéria de network, quanto na questão técnica mesmo, no nosso playbook, da nossa cultura. Então a gente volta de um evento desse com as nossas crenças totalmente restauradas, né? Revigoradas. Né? Renovadas. E eu e o Léo estávamos comentando do ano passado para cá, eu tenho referência só de 2 convenções, né? A quantidade de premiados nos clubes... Impressionante, não parava de subir gente, pegar medalha, chamando nome, reconhecimento. E aquelas altíssimas, né? Exatamente. Então a gente viu de um ano para o outro uma evolução muito grande, né, no desempenho dos corretores. Verdade. E eu posso, sim, a gente não sabe a história de cada um, mas a gente pode afirmar, baseado nisso que você falou e que eu acredito fielmente também, que essa turma que subiu esse ano, às vezes estava lá no passado, sentadinho lá, só ouvindo e aprendendo, tomou uma decisão de no ano seguinte estar no palco, e assim vai virando uma bola de neve positiva. Ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso, exatamente. Eu tenho certeza que ano que vem
nós vamos precisar de um espaço maior. Tenho certeza. Com isso aí. certeza. Exatamente. Carla, Eu lembro da minha primeira, cara, que foi em 2018. Foi no auditório de um hotel. Se eu não me engano, não devia ter 600 pessoas. E eram, acho que, 1 ou 2 Platinums no Brasil, cara. É impressionante. Hoje em dia, foram 83 Platinums. E o Platinum tá até mais difícil do que era. Não, uma diferença subir. muito grande também da primeira que eu fui, que foi em Campinas, para essa desse ano. 2.500 pessoas, muita gente, e os melhores acessíveis ali pra gente conversar. Olha, o que tá dando certo para você, me conta aí. É um momento mesmo de network, de reforçar essa questão de parceria entre os estados, né? E é muito bacana isso. Eu costumo conversar com as pessoas pelas redes sociais e combinar de encontrar lá. E é muito bacana, porque você tá com a pessoa pessoalmente é diferente, né? De estar conversando ali. Então tem essa conexão. A convenção é muito bacana por isso, né? E sabe o que é mais legal nisso aí, Carlinha? Você encontra uma pessoa dessa que é referência nacional, às vezes você ainda não conhece pessoalmente, conhece pelos treinamentos, pelas academias, pelas redes sociais. Quando você vai conversar, é uma pessoa normal, igual super você. disponível para ensinar. Exatamente. Às vezes a gente tem mania de colocar no pedestal, as pessoas têm que idolatrar. E, cara, a pessoa vira e fala assim, cara, eu já passei por isso que você está passando, o processo é esse, nós estamos juntos na mesma jornada, nós temos um método a seguir, então isso facilita, né, pra gente entender o que tem que fazer, qual que é o próximo passo, né? Inclusive, para quem não conhece, a nossa convenção é um evento nacional para quase 3.000 pessoas. E depois dessa última convenção, Carla, eu gostaria que você contasse, né, dada essa dimensão para nós, onde você exatamente quer chegar, após aprender bastante, ter essa coisa do pertencimento, que é super importante, do network, as crenças ali restauradas, revigoradas. Conta pra gente, o céu é o limite? Onde você está mirando? Não, o céu não é o limite. Então, eu percebi que assim, eu preciso profissionalizar mais o meu negócio, e porque a Remax ela é mundial, o que se aplica no Canadá, aplica aqui, na Espanha, aplica aqui, é um modelo, são procedimentos. Eu trabalhei muito com procedimento, né, na época da engenharia, e tem que profissionalizar isso. E aí, a partir daí, você vai crescendo o seu negócio. De repente, é ter um assistente, entrar para o plano de carreira da Remax, virar uma corretora 60%, 70%, as premiações dos clubes, né? 100% clube, executivo clube, enfim, por aí vai. Los Angeles. Los Angeles também, com certeza. Las Vegas, a convenção. Passa em Los Angeles também, que é perto. Exatamente. Assim, né? Pega o avião, vai lá 1 hora. A convenção mundial, né, que acontece também todo ano. O Alexandre o Alexandre já participou de uma, chegou de lá cheio de insight e com gás total, e é isso. É muito importante participar e ter contato com outras pessoas para entender o que está fazendo dar certo com eles, o que não está dando certo, até mesmo para você mudar aí sua estratégia, né, seu rumo. Isso é fundamental. Eu acredito assim, eu falo isso muito com o pessoal, todas as informações que a gente precisa estão ao nosso redor, está circulando aqui, ó. Por isso você tem que estar nos eventos, é lá que você vai ter informação correta, profissional. Não vai ter conversa atravessada, não vai ter conversa fiada. Lá você vai estar cercado do conteúdo, né? Correto, exatamente. E eu falo o seguinte, quem não vai nos eventos, ele não tá com essa informação em torno dele, né? E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no mundo dos negócios é que antes de você... que é o papel principal nosso como staff, como broker, como franqueado, é promover o evento. Porque uma vez que o seu time está dentro do evento, o evento trabalha para você, né? O evento, ele faz o papel. Você aí na agência, nas suas reuniões, é só você azeitar ali, ajustar as velas, porque se o time está bem treinado, ele está cercado de informação correta, ele está cercado de boa influência, né? Ele está visualizando a carreira dele, igual a Carlinha acabou de explanar aqui, que ela está visualizando para ela. Então, assim, a gente tem que reforçar sempre isso e falar mais sobre isso entre nós, todos, de promover mais e melhor os eventos. Porque, assim, é uma ferramenta que, cara,
quantas vezes você foi, seja qual o evento for, seja uma academia online, seja um café trimestral, uma Noite das Estrelas ou a convenção, quantas vezes você estava no evento e falou assim, puxa vida, tô sentindo falta de fulano aqui, tive uma conversa com ele essa semana, exatamente o que ele tá precisando ouvir, só que ele não tá lá. E aí como que você... Normal, né? Pois é. E como que você trata isso depois? Então, assim, eu tenho que trabalhar mais, colocar as pessoas no evento e confiar nisso. Mesmo um novato, que às vezes não sabe o que nós estamos falando aqui, entenda que se está sendo falado dessa forma, com tanto entusiasmo, como de uma forma tão forte, é importante você estar lá. Vai, depois você pergunta por quê. Vai primeiro, depois você questiona. Exato. Né? É o famoso ver pra crer, né? Lá na convenção você não tem como, né? Tá tudo ali esfregado na sua cara. Lá em Las Vegas mesmo, o sentimento que eu tive foi esse. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara... Mas você passou em Los Angeles. Dá pra fazer muito mais. Não passei em Los Angeles. Eu acho que a principal lição que fica desses eventos, além do network, dos aprendizados, é justamente o acreditar. Né? Você volta desses eventos acreditando fielmente, fortemente no nosso modelo e de onde você pode chegar, né? Uma crença. Ô, Léo, isso é importantíssimo, cara. Eu particularmente acho mais... A crença, ela vem antes. A crença vem antes, cara. Sim. Né? Porque assim, não, eu vou esperar eu ter um resultado para eu acreditar. Não vai ter o resultado. Não vai ter. A crença vem antes, sua visão tem que ser antecipada. Então, um evento, você foi brilhante na sua colocação. O evento, ele, como se tivesse, a gente brinca, né? Como se tivesse uma bola de cristal. Você já vai enxergar o que vai acontecer. O seu futuro, que é possível. Exatamente. Eu lembro, assim, na hora que eu trago isso pros eventos, assim... Eu conto nos dedos, às vezes, que eu faltei em reunião de brokers, assim. Eu nem sei se eu já faltei. Ou se eu faltei é porque eu tava viajando, alguma coisa assim. Então, sempre fui em todos. E eu lembro muito que no início eu tinha muito aquela crença do, sou muito novo, não tô preparado, como é que eu vou liderar outras pessoas e tal. E eu lembro em Broker Summits, em convenções, de eu ter com franqueados ou com donos de imobiliárias enormes, Brasil afora, porque não só pessoas da Remax estão lá na convenção ou no Broker Summit. Tem muito candidato a franqueado que também vai, né? Então é a chance da gente estar próximo de pessoas, às vezes, com 10 imobiliárias, 15 imobiliárias. Eu tive em Portugal agora com o dono da maior imobiliária do Rio de Janeiro, capital, chama Privilégio, futura Remax Privilégio, JP. Cara, gente fina demais, o cara tem, acho que 14 imobiliárias, sei lá, 700 corretores, e o cara tava lá em Portugal, tava lá com ele, tava junto com ele. Buscando conhecimento, tava lá conhecendo a franquia mesmo e tal, tentando entender como é que a coisa funciona para aplicar no negócio dele. E uma coisa muito que vocês falaram aí com relação à idolatria, que é uma coisa que eu tô querendo trazer lá pro meu time também, que é o seguinte... quando a gente vai na convenção, meio que quebra essa idolatria, porque você passa a conhecer a pessoa pessoalmente, né? Você tá ali com ela fisicamente, e aí você desmistifica que ela é um super-herói, ou ele é um super-herói, né? E aí você passa a entender que eu também sou capaz, e isso é muito poderoso. E a outra coisa é o seguinte, a única pessoa que você tem que idolatrar é a pessoa que você acorda de manhã e olha no espelho e ela tá lá. Exatamente. Que é você e Deus. Exatamente. Mais ninguém. E ainda na esteira disso, eu gosto muito assim, de falar isso para as pessoas, você não tem que se comparar com o outro, você tem que se inspirar e aprender com o outro. Você tem que comparar com quem que você foi ontem. Você Perfeito. Hoje é melhor do que você foi ontem, né? E você amanhã tem que ser melhor do que o de hoje e automaticamente que o de ontem. Se você pensar assim, nesse 1% por dia, poxa, no final de um ano você está 365% melhor. Então, acreditar no processo e viver o passo a passo e avançar. Eu falo muito isso nos encontros de equipe. Eu falo, pessoal, não tem problema nenhum errar, muito pelo contrário. Ninguém aqui está para julgar ninguém, nem apontar o dedo. Só aqui para crescer junto. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas assim, cara, errou aqui e já aprendeu, dá um passo adiante, muda de erro. Cometa erros novos, né? Cometa erros novos. Não fica repetindo. Exatamente. E na convenção, a gente vê também muito essa questão de, mas é porque o cara tá em Portugal, a comissão é em euro. Não é, gente. É as mesmas dores do corretor lá, são as mesmas dores aqui. Questão, né, de, o preço, a representação. Não existe isso. Minha cidade. A minha cidade tem tantos habitantes. Na convenção nacional
falando, a gente tem isso, né? Gente do Brasil inteiro com as mesmas dores. E os palestrantes também de fora, Portugal, né? A gente tem muito contato com o pessoal de Portugal. Então, eles falam a mesma coisa. Então... A gente tende a querer diminuir a vitória do outro. Exatamente. Né? Então... Entrando numa parte um pouquinho mais técnica, Carla, você recentemente fez uma transição da sua área de posicionamento, né? No modelo da Remax, a gente entende que o corretor deva estar posicionado para que ele crie autoridade e se torne especialista ali num determinado lugar. Exatamente. A gente tem também muita gente, o nosso podcast ele tem uma abrangência muito grande, mas ele também tem esse tom regional, né? De ser assistido aqui por diversas pessoas de BH e região. Uhum. Como é que foi essa transição e conta pra gente em qual área que você está atuando, qual bairro, por gentileza. Eu senti a necessidade de mudar de bairro por causa da rede de apoio que eu tenho no Padre Eustáquio. Meus pais e meu irmão que moram lá já há muito tempo, morei lá 20 e tantos anos, e eu morava no Castelo. Então, a questão de deslocamento para levar as crianças para a escola, depois ter que buscar ou deixar com meus pais para, né, fazer um atendimento ou outro, estava dificultando. E o legal da Remax é isso, você não tem uma área de posicionamento definida. O ideal é que você trabalhe próximo de onde você mora. E é uma região muito boa. Eu vi potencial na região, assim como no Castelo, e decidi viver no Padre Eustáquio. Um bairro super tradicional. Um bairro super tradicional. Você pode também na Remax, às vezes um bairro tem mais a ver com você, outro tem uma pegada diferente. Você não tem que ficar engessado, né? Então, por uma questão aí de logística mesmo e de rede de apoio, eu fui para o Padre Eustáquio. E eu tô num miolo muito bom, que eu tô próximo ali do Coração Eucarístico, do Minas Brasil, que é um bairro que tem muita procura por causa da PUC. E vai dar certo. Já tá dando certo. Já deu. Isso. É isso, fantástico. Aí a mudança, na verdade, foi exatamente por isso, por uma questão de logística. Para fazer esse movimento. E lá na agência já fizemos referenciamento para Carlinha lá no Padre Eustáquio. Verdade. Que a parceria a parceria também é algo muito poderoso que a gente consegue através dessa rede de network, né, que a gente cria, e os eventos são fundamentais para isso. Talvez, inclusive, você conheceu a corretora que te indicou, talvez até num evento desse, né? Na verdade, foi através do Michel mesmo, mas eu conheci o Michel na convenção, no evento. Ele tinha recém-chegado na Remax, né? Exatamente. E eu acho muito salutar essa questão, né? Até mesmo para a gente cumprir com os proprietários aquilo que a gente prega de prestar o máximo serviço, né? Você referenciar e indicar um colega posicionado na região, você tá ajudando a prestar o máximo serviço, né? Do que você querer pegar ser um generalista e às vezes atuar num bairro que você não domina, né? Então eu incentivo muito o nosso pessoal lá. A gente trabalha muito, o Léo, exaustivamente, como franqueado e corretor de carreira muito experiente. Ele tem cada vez mais ajudado e trabalhado questão de posicionamento com a nossa rede, a nossa equipe. E ato contínuo, indicar e referenciar imóveis que às vezes aparece uma demanda espontânea da família, de um amigo, fora da sua área de posicionamento. Vamos buscar um colega naquele ponto e vamos referenciar e vamos vender junto. É isso aí. E todo mundo ganha. Isso aí. Inclusive aprendi, todo mundo ganha. Uma das várias coisas que eu aprendi com o Alexandre, queria aqui até falar publicamente, além do ambiente que é muito bacana na nossa agência e na dele também é super legal, a gente está procurando uma casa aí na região sul. Se alguém souber, avisa pra gente aí. Nós estamos ali com a limitação de espaço e achei bacana que você falou. Pô, você tá tirando a água de pedra ali dentro de uma sala, né? Então a gente tá fazendo essa mudança. Remax Jus merece. É isso aí. Muito bem, obrigado. A equipe Jus merece. Tá crescendo a equipe, hein? É isso. Então, assim, e todo esse movimento, né? A gente passa a entender todo mundo falando a mesma língua, né? Eu acho que isso também é algo muito legal que a gente percebe, né? Você vê, a gente... lojas aqui em Belo Horizonte que estão em regiões distintas, mas... Se retroalimentam. A gente sente ali que é a mesma energia, né? Cultura, né? Fortíssima. E a gente vai numa convenção e sente essa mesma energia, essa mesma cultura disseminada aí, que é algo que até o Hernani Assis, que é o nosso diretor regional, fala muito isso, né? Que essa cultura, ela se propaga muito. E falando em cultura, falando em convenção, falando em grandes eventos, eu queria explorar um pouco do Michel
o passado dele, que eu sei que você teve uma atuação com marketing multinível. Eu também já tive, então eu sei o que é as convenções dessas grandes empresas, e que são coisas surreais, e eu queria que você trouxesse um pouco do que você viu lá e que hoje você aplica dentro aqui da Remax enquanto broker, e o que isso... e o que você tem de novo para trazer também para que a gente possa aplicar nas nossas unidades? Eu gosto muito de falar sobre isso, Alexandre. Gostei muito da sua pergunta, porque aqui na Remax eu estou na minha segunda transição de carreira, né? Eu fiz uma primeira em 2015 do direito para a área comercial em função dos resultados que eu experimentei no marketing multinível, nas vendas diretas lá da Polishop. Eu falo com muito carinho, muito orgulho dessa fase, porque foi uma escola para mim, né? Se hoje eu estou aqui da forma, com a mente que eu entrei, disposto a aprender da forma que eu estou, com a disposição que eu tenho para os eventos, o que eu acredito com relação aos eventos vem de lá. Eu aprendi lá isso. Inclusive, né? ganhando a admiração de quem já te conhecia, né? Não, eu agradeço muito, porque assim... isso lá é muito trabalhado. O evento é mais trabalhado do que a venda do produto. Porque é pelo aquilo que eu falei agora há pouco, eu parafraseei o meu diretor lá. Ele falava isso. Nossas lideranças falavam isso. O seu trabalho principal não é vender o produto. Porque o marketing multinível é uma escala de venda de produto. A gente trabalhava numa empresa de varejo, que a gente tinha que vender muito produto. Ticket médio mais baixo, tinha que fazer muito volume para ter... Então, por isso que o crescimento da rede de negócio era importante. Porque em vez de você ter uma pessoa vendendo 50 mil, você tem 50 pessoas vendendo 1.000. E o faturamento é o mesmo, né? Então, ele falava isso para nós. O seu trabalho principal não é vender produto, é promover evento. Porque dentro do evento... As pessoas passam a acreditar. Exatamente. O evento trabalha para você. Trabalha a crença... A visão, a parte técnica, o network, trabalha tudo. O evento trabalha tudo para você. Então, aqui da mesma forma na Remax, lá também tinha uma escala de eventos. Uma convenção anual, a gente tinha um evento lá que era o seminário mensal, aqui a gente tem os cafés, tem as masterclasses, as academias. É a mesma espinha dorsal. E todas as pessoas que eu conheci que tiveram resultado lá, verdadeiro, eles saíram da sequência de estar nos eventos. Igual o que você acabou de falar aqui também, com relação a todos aqueles, nem todos que estão no evento vão prosperar, mas todos aqueles que prosperam saem dos eventos. Isso é muito claro para mim. Então, a minha experiência anterior, Xande, ela me ajudou a já chegar aqui entendendo isso. Eu não tive dificuldade nenhuma para entender a importância da convenção. O Léo sabe, tanto que eu falo isso nos encontros de equipe lá, gente, nós precisamos treinar, nós precisamos estar nos eventos. Eu fico chateado quando alguém não vai num café trimestral, eu fico chateado quando eu estou lá numa academia, está falando de um assunto que às vezes a pessoa sentou comigo para trazer essa dificuldade e a academia vai falar disso. Eu promovi a academia e a pessoa não está. Então, assim, eu fico realmente chateado. É uma das coisas que me deixa mais chateado no meu trabalho, é isso. Você compra a briga com a pessoa para ajudá-la e ela, às vezes, ela não entende o papel dela ali, que ela tem uma parceria, pô. Né? Ela tem que fazer a parte dela para a gente fazer a nossa e todo mundo crescer junto. Então, assim, a força dos eventos, ela vem para mim já desde essa primeira transição que eu fiz. E voltando ao que eu falei no início, quando o Léo me convidou para a Remax, ele ia me trazendo, assim, umas informações preliminares de como que era trabalhar na Remax. Eu fui puxando, falei, cara, isso eu já faço, eu sei fazer isso. Eu só preciso aprender agora a linguagem e o produto imobiliário. O mundo imobiliário. Você já sabia liderar pessoas. Basicamente. Exatamente. Porque isso porque tem só... porque quando a gente traz esse tema do multinível, né, existe um preconceito gigantesco com relação à atividade. Mas é a mesma coisa de qualquer empresa. Exatamente. Qualquer empresa tem os treinamentos, e tem as reuniões. Não existe preconceito? Né? Muito, né? Então eu acho que depende muito da postura do profissional. Perfeito. Né? Então, assim, as pessoas ao seu redor, elas vão te respeitar pela sua postura. Começa dentro da sua casa, começa dentro da sua família. Eu falava isso muito lá. Falei assim, as pessoas olharem, se você estiver fazendo um negócio avacalhado, elas vão achar que o negócio é avacalhado, mas avacalhado é você, não é o negócio. Olha as marcas que nós estamos lidando aqui. Né? Assim como a Remax é a maior marca do mercado imobiliário mundial, lá na empresa que eu trabalhava, que era a Polishop, é uma baita de uma marca varejista,
né? A gente tem que usar isso a nosso favor, né? E a forma que você se vê primeiro, como você falou, a questão de você se olhar no espelho, a forma que você se vê, ela vem antes de como que os outros vão te ver, né? É isso aí. Ô, Carla, outra questão que é importantíssima, e eu queria que você contasse pra gente também como isso é aplicado na prática no nosso modelo. O interesse genuíno em ajudar os nossos clientes, o foco mais em pessoas do que propriamente no imóvel. Claro que né, as duas caminham juntos, as duas, o proprietário e o produto, mas conta pra gente como é que esse interesse genuíno pode ajudar no processo de venda de um imóvel. Sim, eu já passei por essa jornada de compradora, de vendedora, né, há um tempo atrás, recentemente vendedora, e assim, a gente vê que a maior reclamação dos proprietários é realmente essa falta de interesse, né? Na história de vida, o projeto de vida deles. É uma pessoa que está mudando porque vai ter um filho, ela precisa de um espaço maior, ela tem um prazo para isso. É uma pessoa que está mudando de cidade, tem que comprar um outro imóvel em outro lugar por causa de um trabalho. Dor ao amor, né? Exatamente. E você tem que entregar o seu melhor ali para fazer as coisas acontecerem no tempo do projeto de vida dessa pessoa, né? Então é a dedicação mesmo, é o interesse. O resultado vem, mas o que vai te validar no final é realmente o feedback que você prestou, as divulgações que você fez, tudo aquilo que você prometeu no seu plano de marketing, você realmente entregar e mostrar para a pessoa, olha, eu estou fazendo, essa pessoa ela tem que estar alinhada ali com você também, ela tem que acreditar em você. Primeiro de tudo, ela tem que acreditar em você, no seu trabalho, e você entregar o seu melhor, porque o que falta no mercado hoje realmente é alguém interessado em ajudar a pessoa a vender o imóvel que já está ali há 1 ano e 4 meses, que a gente vê que é a média de venda de um imóvel aí, né? E a gente tem batido aí esse tempo vendendo em 2 meses, em 4 meses. Com uma experiência diferente, né? Leve, segura e confortável. Leve, segura, confortável, e entregando realmente um trabalho de excelência. E a validação vem pelo feedback dos próprios clientes, né? Eu fico tão feliz na imobiliária quando a gente termina um processo de venda, às vezes até no meio mesmo, e a gente já recebe tem um reconhecimento, né? Tipo assim, não, mas que bacana, eu nunca vi uma imobiliária trabalhar assim, né? Então, eu acho que essa validação, quando a gente recebe ela é muito importante, por mais que a gente saiba que a gente está fazendo a nossa parte, não é todo mundo que elogia, né? Verdade. São poucas pessoas que elogiam. Pra criticar. Exatamente. Mas quando vem, nos ajuda a validar isso que você acabou de falar, né, Carla? E tem que ser tudo com muita transparência, né, para o proprietário, porque às vezes é um corretor do mercado tradicional que faz uma visita e nem sequer fala o que deu sobre aquela visita, a pessoa que tem que ligar, o proprietário é que tem que ligar para saber, entender o que aconteceu. E não, qualquer proposta que chega, a gente abre, a gente fala, sendo transparente mesmo. Assim a gente ganha confiança e ganha as indicações, né? Essa validação, o agradecimento no final, quando vem o resultado, e as indicações, que é o mais importante. Exatamente. A gente tem visto lá também isso acontecer. Pela experiência, o tempo de negócio do Léo, ele recebe muito cliente indicado. Eu vejo isso lá de perto, né? E a gente tem visto agora os corretores mais novos já experimentando isso também, né? Então, cada vez mais que acontece, as pessoas vão querer fazer mais e melhor para girar essa roda cada vez mais, né? O quão relevante você foi para aquela família, sobretudo nessa observância das questões pessoais, isso vai determinar o êxito da venda, né, da parte técnica, mas também essas indicações. Exatamente. Caminhando para as considerações finais, Alexandre? Não, a gente ainda tem 19 minutos ali ainda. 20 minutos. A gente... Água. Eu quero uma água, por favor. A gente tá aqui com a oportunidade de... Eu vou ter que fazer essa pergunta, porque... Eu também, a coisa que mais me chateia é a gente passar um treinamento igual teve do Rudinei Calmon quarta-feira agora, né? Passada. Espetacular. Cara, sensacional. Ficou gravado. Ficou gravado, mas assim, ninguém vai ver o trem gravado, infelizmente. Espetáculo. Entendeu? Cara, foi assim, surreal e perguntei na minha reunião hoje, cara, acho que 2 pessoas levantaram a mão, tipo, sei lá, devia ter umas 15 lá na reunião.
Umas 2 levantaram a mão. Tipo, que é outra coisa também. A gente tem um modelo de processos, de procedimento. Gente, reunião semanal ela não existe à toa. Fundamental. A convenção não existe à toa. Você acha que a empresa quer gastar milhões para poder fazer uma convenção? Se não faz sentido, se não vai dar mais resultado, que é muito legal do nosso negócio é que é o seguinte: pro Peixoto lá, pra Remax Brasil ganhar alguma coisa, o corretor tem que ganhar lá na ponta, senão não faz sentido nenhum. Como que você percebe isso, Carla, enquanto corretora? Fala a percepção que você tem em geral aí, junto com os colegas e tal, já que aqui você e o Léo são, mas o Léo é franqueado, né? Mas você como corretora associada, como que você enxerga essa questão dos eventos? Eu sei que você é mais adepta a isso, mas como que você vê nos seus colegas e o que você tem para falar para essas pessoas que ainda tem essa trava, esse freio de mão puxado de não participar, para que eu vou? Acha que não faz sentido e tal, e o quanto que isso tem mudado a sua trajetória? Então, é muito importante, porque eu já até falei isso aqui, para a vida, inclusive, né? Não só para o profissional, mas para a vida. E a primeira vez que eu fui na convenção, eu lembro que eu cheguei na imobiliária, eu falando como que tinha sido, né? Aquela energia que a gente sente, todo mundo ali unido pelo mesmo propósito, querendo elevar o nível do mercado imobiliário. E, assim, é muito diferente você falar e você estar. A gente não consegue transmitir o que é uma convenção, né? Ou um evento qualquer que seja. Ou um evento qualquer que seja, uma noite de premiações aqui, né, da regional, até mesmo uma academia, uma masterclass, alguma coisa nesse sentido. E então, assim, é muito importante, eu faço questão de participar, claro que a gente tem a nossa agenda, uma ou outra a gente não vai conseguir, mas a gente percebe que muita gente acha que isso não é importante, que isso não vai mudar nada na vida, e muda, realmente muda, né? É um insight, esse ano mesmo, isso, o Bernardinho mesmo, esse ano, quantos insights, né, com relação aí a até mesmo liderança, autorresponsabilidade, exatamente, trabalho em equipe, porque a gente é uma equipe, né? O que um está indicando para o outro, então tem que ter esse espírito de todo mundo caminhar junto, de todo mundo querer crescer junto, a ambiência, né, Alexandre? Isso daí faz muita mudança na carreira de todo mundo. Então, eu super recomendo, sou a favor, sim, tudo que tem eu participo, eu dou um jeito, né, Alexandre? Deixa os meninos com minha mãe, com meu irmão, e é porque lá é que você tira um aprendizado, tira uma dúvida com quem tem mais experiência, quem está mais tempo no mercado, e nada substitui isso. Um colega te falar não substitui o momento que você viveu ali. É como se fosse o seguinte, né? Em casa, nada vai acontecer. No evento, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Mas você tá num ambiente que te possibilita o crescimento. É como se você fosse uma sementinha ali que tá plantada num solo bem adubado, bem regado, próximo de várias outras sementes ali que estão crescendo, que estão se fortalecendo. Você fala, cara, esse solo aqui é bom, esse solo aqui tem nutrientes suficientes para me crescer. Na hora que eu vejo outras árvores bonitas ali, Platinums e Chermas e tal, grandes corretores, você fala, cara, pô, eu tô no mesmo terreno, eu tô exatamente no mesmo lugar, eu me dei a chance de estar no mesmo ambiente. Então, isso te coloca numa condição de evolução. Exatamente. Nada pior pode acontecer. Pelo contrário, só pode acontecer algo melhor. Eu nunca vi ninguém falar assim, cara, eu me arrependi de ter ido numa convenção, quero o meu dinheiro de volta. Isso não existe. Você nunca vai escutar isso. Não tem como uma pessoa... Uma vez eu estava decidindo por uma mentoria com o Zé André, que por sua vez foi mentorado pelo Paulo Vieira, e ele me fez a seguinte pergunta: Léo, você acha que tem chance de você sair daqui pior do que você estava? Evidente que não. No mínimo, melhor, igual ou muito melhor, né? Sim. São esses eventos aí da Remax que são verdadeiras mentorias que acontecem direto conosco. E acreditar no poder do detalhe também. Eu falo, cara, às vezes você está assistindo alguém falando algum tema, né?
é repetido, e vai aprender repetindo mesmo. Não tem isso aí eu já sei. Eu falo pro pessoal, se soubesse, você tava com 20 gestões e vendendo pelo menos um por mês. Senão, se você não tá assim, você não sabe ainda não. Exatamente. Você só acha que sabe. É um perigo gigantesco. E tem outra, se você diz que sabe, mas não faz, é a mesma coisa que você não sabe. Que não sabe. E acreditar no poder do simples. Às vezes um insightzinho, cara, às vezes uma palavra, uma frase, uma viradinha de chave que dá numa palestra, num treinamento, seja uma academia online ou a grande convenção, você acreditar que uma coisa que você pode virar a chave do seu negócio, cara. Às vezes você tá... às vezes você tá num momento que você precisa ouvir uma coisinha ali que a pessoa falou, às vezes assim, aquele detalhezinho que às vezes abre um caminho gigantesco na sua frente. É um ajuste até de mentalidade, né? Que é isso também que é muito importante. O que eu tenho aprendido também é que é o simples bem feito de forma constante. Perfeito. E aí a gente realmente chega longe. Um erro gigantesco que as pessoas cometem é achar que participando de alguma coisa que vai acontecer uma mágica. Não existe mágica. Não é amanhã. Isso, é a consistência. Não, eu tava refletindo aqui, eu falei, cara, eu demorei, sei lá, 6 convenções pra poder subir no palco regional, 5 convenções. Fora um monte de outros eventos que eu já fui. Então, tipo assim, tem gente que quer, assim, eu tenho que recuperar, tem que dar agora, não sei o que, cara, pelo amor de Deus, calma. Cara, eu falei isso hoje, a gente teve encontro de equipe hoje, eu nem chamo de reunião de equipe, eu detesto reunião, eu falo encontro de equipe. Mais amigável. Não, reunião, cara, remete a coisa chata. Boa, já vou mudar. Encontro de equipe. Encontro de equipe. Nosso encontro de equipe. Ótimo. Eu falei isso hoje, às vezes as pessoas querem ter um treinamento mais avançado sobre determinado assunto, sendo que ela nem a trilha 1 e a trilha 2 ela assistiu ainda. Padrão também. Né? Então assim, cara, vamos fazer isso que o Léo falou, simples, bem, vamos cuidar do beabá, vamos entender que a gente precisa fazer isso aqui, né? Isso aqui e não negligenciar a simplicidade da informação, porque nos treinamentos da Remax, a informação vai ser passada de forma simples mesmo, para todo mundo entender. Perfeito. Não negligenciar isso, porque tá ali, o ponto tá ali, a informação que você usa, ela tá ali, e ela vai ser passada de forma simples mesmo, mas significa que é fácil, não. Se fosse fácil, tava todo mundo aí, nos clubes mais elevados, né? E é interessante essa questão aí de você participar de evento, porque é uma pessoa ou outra que você conhece, principalmente do interior, né? Porque aqui, às vezes, você tem mais contato, mas as agências do interior são nesses encontros. E tem a Remax Valles, de Governador Valadares, que eu fiz 3 indicações, 3 imóveis lá para indicar, que eu indiquei para Cássia lá, né? Então, assim, você lembra da pessoa na hora. É muito mais fácil, né, quando você conversa com aquela pessoa, que você teve uma interação com ela, você lembrar, assim como você vai ser lembrada também. Eu tenho uma indicação para fazer lá no Padre Eustáquio. A Carla, conversei com ela lá no café, na convenção. Então é isso, a importância realmente essa. Ainda mais de uma marca que tem alcance mundial como a Remax. A gente está em mais de 120 países, esses números são muito dinâmicos, às vezes a gente até se confunde um pouco, tem abrangência nacional, inclusive o nosso corretor Pazini acabou de realizar aí, nesse mês, 4 vendas, vendendo 4 apartamentos para amigos em João Pessoa. Fantástico. Isso aí. E vou aproveitar o momento aqui para honrar o nosso amigo Alexandre franqueado e broker, que vem tendo resultados maravilhosos, puxando a fila da nossa regional aí, falando com tanta humildade assim. Então, se ele tem essa postura humilde aí, você que está disposto a entrar aí para a Remax, seja em qual agência for, né, conhecer um pouquinho da nossa cultura, ficam aí vários insights. Alexandre é a grande inspiração pra gente, pra mim desde o início, viu, Alexandre? Saiba disso. Eu gosto também. Tem que dar também para mim. Tem que dar publicidade a essas informações que às vezes a gente pensa, acha, mas não fala, né? Eu falo que a pessoa tem que saber a importância que você tem para ela. E saiba que isso é importante só pra gente que não, pra rede toda. Isso aí. Obrigado. Pra mim é um grande líder. Eu aprendo todo dia. Eu fico muito... Nós também. O João... assim, eu fico muito honrado, mas assim, é bem aquela coisa mesmo, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, né? Igual falei do Rudinei, cara, eu tava lá vendo, cara, tipo, já sei, mas o cara falou um negócio que, putz, meu Deus do céu, tanto é que eu tô gravando uns vídeos lá com o videomaker lá, o Gustavo, tá até com febre lá, melhoras pro Gustavo. Eu gravei vários vídeos com ele
que eu peguei insights que o Rudinei deu, cara. Aí. Peguei os insights dele e já joguei. Fantástico. Okay? Somado com o que eu já sei, com o que eu já faço e com o que eu vejo a minha equipe fazendo, cara, Você traz pra sua realidade. Essa informação vira um negócio de louco. Exatamente. E aí... E assim, é muito engraçado que eu tô o tempo inteiro, cara, buscando coisa nova. Então, a gente tá conversando aqui, você já falou que você fez um negócio lá com a Remax View, lá de João Pessoa, eu já tô pensando, caramba, cara, que legal, eu quero... Maravilhoso. Eu quero entender isso melhor, eu quero ver como é que é e tal. A Eliane Ribeiro tá alinhando uma parceria com o pessoal aí, de lá. Top, cara. Então, assim, você vê que tem as possibilidades, elas são infinitas dentro desse negócio, né? Então, a gente pode fazer negócio no mundo inteiro. Então, eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas, assim, que têm, às vezes, potencial, né? Entre aspas, né? Porque potencial qualquer um tem. Mas, assim, pessoas que são... que têm toda a possibilidade de fazer o negócio e de se desenvolver, mas que desistem com uma facilidade, assim, assustadora. Não tem resiliência nenhuma, paciência. Vai pulando de galho em galho, e a gente sabe, assim... Eu, pelo menos, com esses 7 anos de mercado imobiliário, eu não conheço um cara que pula de galho em galho e que tem sucesso. Não só no mercado imobiliário, voltando, em qualquer lugar, acaba voltando e não tem nada errado também, claro. Né? A pessoa testar outros caminhos, eu acho que tem que testar mesmo, se não tá satisfeito. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi nesses últimos 7 anos, eu não tenho dúvida de que a gente tá na melhor empresa que você tem para se trabalhar no mercado imobiliário, porque a gente está numa zona de crescimento infinito agora. Sim. A gente está com uma possibilidade de ganhar campo no Brasil muito grande. Os primeiros 15 anos foi para pavimentar, né? Agora é a hora de acelerar. Agora que tá maturando a companhia, né? Quem tá chegando agora, cara, tá pegando assim... Eu falo melhor isso, fase. Tá pegando a melhor fase. Tá pegando um negócio muito mais estruturado. Então, assim... A gente... É normal a gente olhar e falar assim, vamos colocar assim, no mercado não é normal um resultado desse, mas na hora que você fala de um corretor de 600 mil no ano, por exemplo, é um resultado legal, fantástico. Só que tá ficando cada vez mais normal, comum dentro da rede, e a gente começa a ver consistência de resultado, que é isso que pega muito pra mim. Eu gosto de ver a consistência, tipo, esse ano foi tanto, ano que vem... Às vezes você não cresceu, você não dobrou, mas se você cresceu 30%, 15%, 20%, isso é interessante. Então, eu consegui manter, cara, top, legal também, né? Assim, a gente tem que estar sempre em crescimento, né? 365% melhor. Exatamente. Mas é muito legal a gente poder acompanhar isso aí, esse crescimento, e eu sei que só vai melhorar. Eu não experimentei o mercado aberto, mas a Remax Você teve esse presente aí. Tive. E assim, eu vi, né, e entendo que a Remax, ela tem visão, valores, princípios, tem uma missão, então você trabalha ali com meta, tudo muito bem planejado, né, um profissionalismo, assim, surpreendente. Então, é aqui que eu quero estar, plano de carreira, né, que eu acho super interessante isso dentro da Remax, reconhecimento, um ecossistema riquíssimo, acolhimento, né? Então eu super recomendo. E quando o Léo perguntou no início como é que foi minha chegada no mercado imobiliário, eu tentei resumir, porque a história ainda é maior, mas vocês falaram um negócio que eu vou ter que fazer um recorte aí para fazer um... A quinta série tá vindo, hein? Não, para emendar um assunto que eu não falei. É que eu tive uma experiência de 40 dias numa imobiliária do mercado tradicional, aberto. Eu falei, cara, se for isso aqui, eu tô fora, cara. Eu tô fora. Eu não quero mais, né? Cara, foi uma coisa assim, imobiliária, olha, que é grande, é de nome. Mas assim, cara, pra mim foi terrível. Eu falei, cara, esse ambiente, assim, carregado, pesado, colaboração zero. Tinha gente que entrava e saía. Competição, né? Não, eu tentei, eu tava chegando, eu tentando ser simpático, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Tinha gente que nem olhava na minha cara, bicho, nem levantava a cabeça. Revanchismo, né? Não, bicho, eu falei, não, como isso se aqui... você fosse a próxima vítima. Exatamente. Eu chegava em casa carregado, assim, sabe? Peso, assim, mental. Falei, eu até desabafava com minha esposa, falei, cara, se for isso, eu tô fora. Aí quando o Léo trouxe para mim o convite da Remax, somado a tudo que a gente falou aqui já, eu falei, cara, esse lugar aqui é bacana, né? Tem a ver, né? Ser junto. Mas assim, até uma reflexão que eu tava fazendo, que eu posso até estar um pouco enganado, né?
Mas o que eu tenho sentido muito, assim, agora que a gente tá com uma equipe grande, já tem um tempo que a gente tá com uma equipe grande, acima de 40 pessoas, eu começo a ver, assim, que o negócio, ele vai se autofiltrando ali, né? Ele vai se depurador natural. É um depurador, a gente vai vendo que vai selecionando as pessoas, e assim, e a minha preocupação enquanto broker, aí até o Michel pode até me corrigir, tá? Que é o seguinte, a gente tem que dar um ambiente ideal para que aquela semente brote. Exatamente. E dar um ambiente geral é convidar para um evento, promover o evento. Isso aí. Mas cabe àquela pessoa tomar a decisão de estar presente. Porque o que eu vejo lá comigo, às vezes acontece, da pessoa que está entrando, ela sentir que a gente precisa de carregar no colo, né? E carregar no colo, infelizmente, a gente queria carregar todo mundo. Mas eu só ia conseguir carregar 2 ou 3. E nem é a proposta, né? A gente tem... Eu falo assim, eu considero que nós somos pessoas do bem. A gente quer ver todo mundo bem. Então, às vezes, dá vontade mesmo, aquele afã de ajudar. Dá vontade. Você passa do ponto, às vezes, de ajudar, né? A gente tem que entender até onde a gente vai, porque a pessoa tem que fazer a parte dela. Senão não se desenvolve. Não desenvolve. Fica um eterno... E aqui, cara, mesmo... Eterno encosto ali. Cara, e mesmo, vamos supor, mesmo que você carregue no colo, tem uma parte que é a parte da pessoa que você não vai conseguir fazer para ela. Exato. Vai travar em algum momento. Então, assim, isso é muito importante ficar claro, que mesmo com estrutura, mesmo com treinamentos, com formações, toda pessoa tem que fazer bem feito a parte dela, entender, entrar no espírito da coisa, por essa razão, jogar o jogo, cada um tem um resultado diferente. Exatamente. E quando eu entrei, a conversa que eu tive me deixou muito claro isso, né? Que é você por você. A gente dá o apoio aqui, tem a estrutura física, tem o sistema, mas você é uma corretora autônoma. Nada de lead pronto. Você cria suas demandas. A proposta da Remax é formar o corretor empresário. Exatamente. Né? Imagina cada imóvel que eu for cadastrar, Alexandre, cada imóvel que eu for fazer a captação, esse imóvel eu posso fazer essa captação? Confere pra mim o estudo aqui, de todos os imóveis. Não, e eu gosto muito dessa coisa da autonomia, né? Então, E a Remax é uma indústria do mercado imobiliário de vendas. Isso é uma coisa que, assim, aqui no Brasil, por a gente estar num momento diferente da franquia ainda... E ainda é muito incipiente. Né? Ainda não tá claro isso. A gente vê uma lojinha, Remax e tal, e pronto. Cara, Estados Unidos, Canadá, Portugal, gente, é indústria. Não tô falando de corretor que vende a 40, 50 imóveis por ano. Isso é ser Remax. Qualquer coisa diferente disso é um projeto de ser Remax. Então o que a gente tá fazendo aqui é projetando um futuro remaxiano. A gente tem que ser uma indústria de vender imóvel. A gente tem que ter franquia com 100, 200, 300 corretores, né? E vendendo 3, 4, 5 mil imóveis por ano. Esse é o movimento que a gente vai criar. Isso aí, excelente. E não dá para criar esse movimento carregando todo mundo e não tendo corretores e empreendedores, pessoas que são responsáveis pelo seu negócio e fazem acontecer. Assim como um hospital. O hospital tem lá o dono do hospital, você tem vários médicos que atendem, alugam ali a equipe, alugam um espaço para fazer uma cirurgia, para fazer alguma coisa, para ter uma clínica ali. É a mesma lógica, né? Só que as pessoas, elas tendem a entrar com aquele pensamento de, eu trabalhei na empresa e tal, e aí... cara, infelizmente aqui é diferente. Existe uma linha, né, entre você ajudar, dar a ferramenta e fazer pela pessoa. Fazer pela pessoa perfeito. Não tem como. Isso tem que ser muito claro, né? Que a pessoa tem que ter esse espírito empreendedor, né, Léo? Sem dúvida. Pessoal, agora sim a gente vai caminhando para as considerações finais. Esse papo foi muito bacana, fluido, todo mundo participando. Os assuntos surgem de maneira muito natural, né? Quando a gente está no lugar certo, com as pessoas certas. Carla, faça as suas considerações, por gentileza. A gente falou um pouquinho de onde você almeja chegar, né? Isso. Conta pra gente os últimos insights da Remax, quais são as suas metas aí para curto, médio e longo prazo. Tá. Bom, aqui fechando na convenção, né? Para mim, convenção, ela é uma reformulação do meu negócio, né? Para rever ali meta, rever ali a jornada, se está no caminho certo, se não está, ajustar. E com relação, né, às metas, eu tenho a meta desse ano atingir um clube aí, uma premiação, estou caminhando para isso. E a médio prazo, profissionalizar mais, né, delegar mais
mais coisas, talvez aí como assistente, eu mudando aí para 60%, 70% uma assistente, e para longo prazo, minha carteira ser de indicação. Que eu acho que é o sonho de todo corretor, ter uma carteira só de indicação. Vai chegar. Se Deus quiser. E você, Michel? Bom, minha consideração final, ela vai para você aí que está nos assistindo. Eu vou falar do evento. Vou falar só uma coisa, hein? Preste bastante atenção. Se você acha caro ir numa convenção, o preço que você paga por não ir, a longo prazo na sua carreira, vai ser muito maior. Reflita sobre isso. Com certeza. Isso aí é Só vai. Valeu. Com essa mensagem aí a gente encerra. Galera, obrigado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário também. As discussões saudáveis aí ajudam muito a gente a desenvolver, né, Léo? E a gente pode até responder num próximo bate-papo. Então, um abraço pra todo mundo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.